Som. Ei. Som. Ei. Som. Som. Ei. Som. Ei. Som. Bom dia a todos, nesta manhã, na paz do Senhor Jesus. Deus possa estender as mãos, bom dia, irmão, na vida de cada um de vocês, que vocês está fazendo o trabalho de vocês, que Deus possa estar abençoando a tua vida, o teu trabalho, a tua casa, a tua família, nesta manhã, porque Deus é bom e sua benignidade dura para sempre. E Ele está disposto a estar querendo sempre fazer o melhor na minha vida e na tua vida. Desde o momento que nós entregamos nossa vida a Ele, que nós cremos no seu poder, na sua divindade e no seu soberania. Ele está sempre querendo, disposto a fazer o melhor na nossa vida, e não seja diferente na minha vida e na tua vida nesta manhã. Desde que você realmente está disposto a entregar sua vida somente a Ele, porque Deus é o único e suficiente Salvador da minha e da tua vida. Nós louvamos esse Deus tão grande e poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas. Se eu e você estamos aqui nesta manhã, é porque Ele nos concedeu. Ele nos deu mais uma oportunidade, mais um dia, para que nós possamos confiar e acreditar nele. Ele nos concedeu mais um dia, um fôlego de vida. Para mim e para você, saber que Ele está no controle de tudo, de todas as coisas, e Ele não desampara aquele que o ama. Foi para isso que Ele veio. A palavra de Deus fala que Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu único e suficiente Salvador por mim e por você. Está lá no Evangelho de João 3,16. O próprio Deus dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou seu único Filho, Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue para que nós podemos reconhecer Ele, somente Ele como nosso Deus verdadeiro. E se Ele amou o mundo e entregou seu Filho, é porque Ele nos ama, para nos resgatar de uma situação que eu e você estávamos perdidos, estávamos condenados na perdição do pecado. Mas Jesus Cristo, Ele próprio, saiu do seu trono, da sua glória, e se fez homem para que eu e você pudesse ser salvos. Que antes disso nós estávamos perdidos e condenados. Condenado. Como condenado? Porque desde o início do mundo, quando Deus criou todas as coisas, Deus criou a natureza, criou as aves, os pássaros,
todas as ervas do campo, todos os animais. E por último ele criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. E Deus fez isso para que ele dominasse, para que ele pudesse cuidar da terra, cuidar dos animais, cuidar de tudo. E ali no Jardim do Éden ele teria tudo. Ele teria tudo ali no Jardim do Éden. Não precisava trabalhar, não precisava se esforçar, porque ele teria todos o suprimento para que ele pudesse viver eternamente. Mas o inimigo, o diabo, que quis ser melhor que Deus, foi expulso do céu e veio sobre a terra para poder criar uma desordem na criação do Deus poderoso. E ali no Jardim do Éden, o diabo veio até aquele casal e disse para a mulher de Adão, a Eva, aonde no Jardim do Éden tinha uma árvore, que é a árvore da vida, onde Deus disse que eles podiam tocar em todas as coisas, comer de todos os frutos, mas somente naquele fruto do jardim plantado no meio do jardim, eles não podiam tocar. E Deus disse, vocês podem comer de todos os frutos, mas desse fruto no Jardim do Éden, esse único vocês não poderão tocar nesse fruto. Mas o inimigo astuto veio até aquele casal e disse para a mulher de Adão, que é a Eva, não, vocês podem tocar, vocês podem comer desse fruto que não vai fazer mal nenhum a vocês, porque se vocês comerem, vocês vão ter a sabedoria de Deus. Mas o diabo sempre enganador e mentiroso, porque ele queria fazer isso, porque ele sempre foi contra Deus, e ele continua sendo contra Deus até nos dias de hoje, porque o diabo é o pai da mentira. O diabo que vive enganando as pessoas, o diabo sempre foi mentiroso, e ele vai ser mentiroso até ser destruído pelo próprio Deus. E isso vai chegar um dia que ele vai ser destruído, mas enquanto isso ele está aí para tentar criar uma desordem no mundo e levar as pessoas para o inferno, aonde é aquilo que Deus não quer para mim e nem para você. Mas aquele casal, onde a ordem de Deus, que ele diz para não tocar naquele fruto, e eles tocaram naquele fruto e desobedeceram a Deus. Desobedeceram a Deus. E nós sabemos que a palavra de Deus diz que toda desobediência gera consequência. Toda desobediência gera consequência. Por isso serve para mim e para você. Eu estou aqui nessa manhã é para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Deus, que é pura e verdadeira. E aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz. E aquele homem, aquela mulher, o diabo ofereceu o fruto que era proibido. E disse para eles, pode comer, não tem problema nenhum. E eles vendo um fruto bonito, vendo um fruto saudável, um fruto apetitoso, que encheu os olhos deles de desejo.
O problema do ser humano é o desejo. O problema do ser humano está no seu desejo da carne. A carne pecaminosa. E muitas das vezes, por falta de conhecimento, continua na mesma situação do passado. Adão e Eva desobedeceu a Deus. E o diabo ofereceu aquele fruto bonito, saudável, apetitoso. É isso que leva o homem e a mulher à condenação eterna. Porque muitas das vezes, há coisas que eu nem você podemos fazer, e por causa da nossa desobediência, é onde vem o pecado. E todo pecado nos separa de Deus. Deus não criou o homem para viver separado. E aquele casal, vendo que o fruto era bom, veio o desejo. Os olhos acharam bonito, desejosos pelos frutos. Onde o problema está no desejo. O que os olhos veem, que muitas das vezes nem eu nem você pode fazer e nós fazemos. Aí que está o problema. Aquilo que é proibido, nós praticamos. Eva viu que o fruto era bonito. Os olhos dela se encantou. É isso que os olhos do ser humano vê. As coisas bonitas, proibidas, e vai lá. Através do desejo, se contamina por uma coisa imunda. Mas pelo desejo da carne, e os desejos dos olhos, e para agradar a sua carne, você vai lá, uma coisa imunda, você se contamina. E toda contaminação separa o homem e a mulher de Deus. Foi isso que aconteceu. Uma separação. Porque Deus é puro. E Deus tem pureza. E Ele não aceita a sujeira. E todo tipo de pecado separa Deus do homem. Todo tipo de pecado. Por isso que nós temos que conhecer as Escrituras e a verdade. Todos nós temos que conhecer a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Porque no Evangelho de Mateus 11:32 vai nos dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se eu e você não conhecer a verdade, como nós vamos nos libertar daquilo que não podemos fazer? Conhecer a verdade, as Escrituras sagradas de Jesus Cristo, aonde que Ele deixou a instrução para que nós podemos conhecer para nos libertar da maldição. No Evangelho de Marcos 16:15 diz assim: ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho. Todo aquele que se arrepender e for batizado será salvo. Mas aquele que não se arrepender já está condenado. Não sou eu que condeno ninguém. Não sou eu que estou dizendo com minhas próprias vontades ou palavras, mas a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus Cristo, Ele saiu da sua glória, que é o próprio Deus, se fez homem.
aqui nessa terra, escolheu seus discípulos, homens, porque ele tinha um tempo determinado para pregar a palavra e ensinar, para que aquela comunhão que o homem tinha com Deus voltasse novamente. Porque o homem tinha comunhão com Deus ali no Jardim do Éden. A Bíblia vai nos dizer que toda tarde o homem, Deus vinha falar com eles. Todo final de tarde. Mas depois do pecado, Deus não quis mais saber de ter comunhão com Deus, porque Deus não compactua com o pecado. Mas o plano de Deus era sair do seu trono, da sua glória nessa terra, para entregar a sua vida. Era a única forma de que nós pudéssemos voltar a ter comunhão com Deus novamente. Era Ele mesmo derramar o seu sangue na cruz do Calvário. O próprio Deus, Jesus Cristo, em forma de homem, Ele viria derramar o seu sangue na cruz do Calvário, morrer, derramar todo o seu sangue. Era o preço que Ele teria que pagar para que nós pudéssemos ser salvos novamente. E para que nós podemos ser salvos, nós temos que obedecer e viver de acordo como Jesus, como a palavra manda. Não de acordo como você quer. Não da forma que você quer, mas conforme as Escrituras mandam. Por isso que a palavra de Deus fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É que eu estou fazendo nesta manhã, dizendo para você as palavras verdadeiras de Jesus Cristo, para que você possa ter uma mente aberta, para que a palavra entre no teu coração e muda a tua vida. Eu não sei a vida que você leva, a situação que você leva, mas a palavra de Deus vai nos dizer, no Evangelho de Mateus 11, 28, vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É o próprio Jesus dizendo na sua palavra, no Evangelho de Marcos, Mateus 11, 28, ele diz: vinde a mim, todos, ele não diz uma, todos, que estáis cansado, oprimido, sobrecarregado. E nós sabemos a situação que está nesse mundo, no mundo todo, a situação que está se passando na vida do ser humano, cada dia pior. A situação do ser humano cada dia pior. Por quê? Porque não ouve a palavra. Muitas das vezes não quer saber, de conhecer, de ouvir. Porque a palavra de Deus fala: bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que pratica a palavra de Deus. Bem-aventurado aquele que ouve, aquele que lê. Mas a palavra de Deus fala: mais bem-aventurado aquele que pratica. Não adianta você somente ouvir e não praticar. Tem que ler as Escrituras, tem que ouvir. Porque no Evangelho de Romanos 10, 17 vem dizer: de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Somente a nossa fé, a minha fé e a tua fé
ela cresce e ela germina e dá fruto. Se nós ouvir a palavra de Deus, porque o ser humano não vem nesse mundo somente para ficar aí de qualquer jeito, a não ser que você faça a tua escolha. Deus deu livre-arbítrio para cada um. Você faz a tua escolha. Ou você quer estar caminhando com Deus ou com o inimigo. E nós andamos com Deus somente conhecendo a palavra e vivendo de acordo como Ele quer. Em Romanos 10, 14 diz: como, pois, ouvirão aquele em que não creram? E como crerão naquele que não viram? É isso que eu estou fazendo aqui para você nesta manhã. Falando de Jesus Cristo, falando da palavra de Deus, falando do Evangelho, para que você ouve, para que você conheça e para que você pratique. É a única forma de nós chegarmos mais a Deus, é conhecendo quem é Deus. Ninguém se aproxima de alguém se não conhecer. Primeiro tem que aproximar. Primeiro nós temos que ter contato. Porque se nós não conhecer a palavra, não viver com Deus, existe uma separação. Deus também não obriga ninguém. Deus não obriga ninguém a conhecer e viver com Ele. A decisão cabe a mim e a você. E a tua oportunidade pode ser hoje. A minha e a nossa oportunidade de cada vez mais estar próximo do próprio Criador, do céu e da terra. Criador de toda a natureza. O único, suficiente Salvador da nossa vida. E a palavra de Deus, ela vem nos orientando a cada dia. Deus usando os seus filhos, os seus discípulos, para o mundo inteiro, para que ide pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, mas o que não crê já está condenado. É a Bíblia que nos orienta. Estou aqui nesta cidade de Biaçucê, Bahia. Eu era daqui, nasci aqui. Tenho meus parentes. Viemos vê-los, estar junto. Mas a nossa verdadeira morada não é aqui. A verdadeira morada, Deus diz que está preparando. Já está preparada. Mas para aquele que realmente vive para Ele, faça os desejos dEle e a vontade dEle. E nós temos a oportunidade. Mas a escolha nós temos que fazer. Porque essa vida é passageira. O homem tem um tempo determinado. Deus não. Deus Ele sempre existiu e Ele sempre existirá. Ele saiu da sua glória, do seu trono, se fez homem. Morreu na cruz pelos nossos pecados. Morreu, ressuscitou o terceiro dia e subiu ao céu. Está sentado no trono, aguardando aquele grande dia. Porque tudo isso aqui vai ser destruído. Tudo e todos vão ser destruídos.
Mas o ser humano vive no seu pensamento que a vida dele tem um tempo determinado e acabou e pronto. Não, todos nós vamos ter que prestar conta dos nossos atos. Todos nós vamos ter que prestar conta daquilo que fazemos, porque a Bíblia diz que existe um livro da vida de cada um. Está escrito: tudo que nós fazemos, tudo que nós praticamos, um dia vai ser cobrado. Vai estar escrito. Eu te pergunto, o que você anda fazendo para que realmente você possa alcançar a sua salvação? É tempo de conserto. É tempo de se ajustar na presença de Deus. Se eu e você queremos ser salvos, temos que viver de acordo com a palavra de Jesus Cristo, com a verdade das Escrituras. E a palavra está sendo pregada aqui nesta manhã para mim e para você, para que nós possamos alcançar a salvação vivendo de acordo com a palavra manda. Eu quero ler uma passagem da Bíblia nesta manhã para você poder ouvir e acordar do sono, um sono que não te desperta. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, que é o Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus vai nos dizer, no Evangelho de Mateus 11, no Evangelho de Mateus 24, 36 em diante, onde Jesus pregava sermões, instruções para que aquela humanidade desobediente, aquela humanidade que desobedeceu a Deus, se pudesse se consertar na sua presença. Aquela humanidade que por causa do pecado, da tentação, separou, e Deus sempre quis que o homem, quando eu digo homem, o homem e a mulher, voltasse a ter comunhão com Ele. E Deus tinha um plano para que isso pudesse acontecer, para que ele pudesse voltar a ter comunhão com Ele, que era a sua morte, morte de cruz. E os sermões que aqui nessa passagem vai nos dizer, é uma exortação de vigilância. A exortação é para que a pessoa possa se despertar numa situação que ele está vivendo, se despertar do mundinho que ele acha que ele está fazendo certo e não está. Porque o ser humano só vive enganado. O diabo, a palavra de Deus fala que é o pai da mentira. Ele sempre vive mentindo para enganar o ser humano. E a palavra de Deus fala que esse mundo jaz do maligno, até Jesus Cristo voltar e levar os seus filhos, levar aqueles que realmente é dele. Mas o que não for dele vai ficar aí para ser destruído, junto com o diabo. Por isso que a palavra está sendo pregada para exortar, para que você possa se despertar para a verdade. E no Evangelho de Mateus 36 diz assim:
Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Meu irmão, eu sou o Pai. Amém? Ele disse, naquele dia ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, unicamente, mas unicamente o Pai. O fim vai chegar. A destruição desse mundo vai chegar. Está próximo. Só que o ser humano não acredita que vai acabar. Mas tudo isso aqui vai ter um fim. Vai ser destruído. Isso foi pregado desde lá do início pelo profeta João Batista, o homem de Deus, o homem escolhido de Deus, que anunciava, gritava no deserto para aquele povo que vivia de acordo com a sua própria vontade e os seus desejos. Eles achavam que poderia viver do jeito que quer. Mas João Batista, um homem de Deus, pregava o arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegada a hora. O Filho do Homem está vindo. O Filho do Homem está vindo. Mas eles não queriam saber. Eles queriam matar o João Batista. Não acreditavam. E João Batista, arrependei-vos, para que vocês possam ser salvos. Qual arrependimento? O arrependimento que veio lá do jardim, que contaminou o mundo. E essa terra está contaminada pelo pecado. Por isso que vai ser destruído. Vai ser tudo destruído, porque o pecado tomou conta. A destruição tomou conta do mundo. E a palavra de Deus vai dizer que vai ser destruído. E aquele que for dele vai ser salvo, porque vai haver uma separação do joio e do trigo. Vai haver uma separação. A Bíblia vai dizer dos bodes e da cabra e das ovelhas. As ovelhas são aquele que ouve, que obedece. As ovelhas é que obedece o pastor, que é o Jesus Cristo, o pastor nosso. Mas as cabras é aquela desobediente, que não ouve, não quer saber. Mas o fim vem. E João Batista gritava, arrependei-vos, porque é chegada a hora. E a hora está próxima. E a palavra diz que primeiro que viriam os sinais da natureza. E nós podemos ver a natureza como que está. A natureza, na região onde eu moro, que é o estado de São Paulo, ali está sendo destruído. O homem acabando com tudo, com as árvores. Não está existindo mais quase árvores. Eles arrancam para plantar cana. É isso que vai acontecer. Um sol escaldante, cada dia mais quente. O ser humano perdeu o amor um pelo outro. Hoje a maioria são todos enganadores. O ser humano, a Bíblia diz, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. É isso que está acontecendo, o amor de muitos se esfriando. Mas ele vem, ele disse que vem, e os sinais estão mostrando, mas o homem não acredita.
Os homens não estão acreditando na volta de Jesus Cristo. Mas eu tenho que falar para você que Ele está voltando. Ele está voltando para levar quem é seu. E continuando aqui na palavra de Deus, no Evangelho de Mateus 24, 38 diz assim: porquanto assim como nos dias de Noé, portanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também a vinda do Filho do Homem. Noé era um homem de Deus, obedecia a Deus, tinha comunhão com Deus. E Deus disse para Noé: Noé, construa uma arca, porque eu vou destruir esse mundo. Vai vir um dilúvio que vai matar todos, porque eu não estou mais feliz com esse ser humano, com essa raça humana. E Deus disse a Noé: construa uma arca, Noé, porque eu vou destruir essa raça humana, porque não me obedece. Eu não suporto mais essa raça humana. É assim que Deus está da mesma forma com o ser humano nos dias de hoje. O homem não quer saber de Deus. O homem não está pensando mais nas coisas mundanas do mundo. Só vive correndo atrás das coisas do mundo. Não tem tempo para Deus. Não tem tempo de meditar na Escritura, de viver a verdade. E Deus disse: eu não aguento mais esse ser humano, vou destruir a todos. Noé, faz uma arca. Deu as medidas, deu tudo. E Noé, obediente a Deus, começou a construir aquela arca. E Noé sempre pregando a palavra de Deus. Arrependeu-se para aquele povo que vivia da maneira que eles queriam. Noé sempre pregando: arrependei-vos. As mesmas palavras de João Batista. E João Batista foi morto, foi decapitado. Mataram João Batista porque estava pregando a verdade de Deus. E Noé construindo aquela arca, amando de Deus. Durante 120 anos Noé construindo aquela arca. 120 anos Noé pregando: arrependei-vos. E essa palavra não cessou e nem vai cessar até a volta de Jesus Cristo. Até Jesus Cristo voltar, essa palavra vai continuar. Arrependa dos vossos pecados, se vocês quiserem ser salvos. Arrependa dos vossos pecados. É a única maneira da salvação do ser humano, a se arrepender e voltar a viver de acordo como Jesus Cristo quer, não de acordo como você quer. Arrependei-vos. E essa palavra nunca vai ser cessada até que a volta de Jesus Cristo chegue. Naquele grande dia. E Noé pregava para aquele povo. 120 anos Noé pregando. Um povo que não queria saber. Aleluia. E a palavra de Deus diz: porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam em casamento, até
ao dia em que Noé entrou na arca. O povo vivia naquela época bebendo, comendo, e não dava importância para a pregação. Agora eu te pergunto, tem diferença nos dias de hoje? Tem diferença nos dias de hoje? O ser humano só quer saber de beber. Beber. Encher a cara de bebida. Encher a cara de bebida alcoólica. Cachaça. Era como naquela época. Bebiam, comiam. É da mesma forma nos dias de hoje. Só queria saber de comer, beber. A Bíblia fala, casavam e davam esse casamento. O homem casava, o homem largava das suas mulheres e casava com outra. Nunca estava contente com a sua esposa. Casavam-se e davam em casamento. Comiam, bebiam, comiam. E nada de querer servir a Deus, fazer as vontades de Deus. Casavam, largavam. E a palavra de Deus fala que só existe um casamento que Deus fez. O único casamento que Deus uniu o homem e a mulher. E a Bíblia fala que só tem algumas formas de Deus aceitar que o homem ou a mulher se casa com outro. Se o homem, a sua esposa falecer, ele tem o direito de casar com outra, a não ser que ela seja solteira ou viúva, ou através de uma traição. Deus nunca disse para o homem largar sua mulher e casar com outra. A palavra de Deus não ensina isso. Se você escolheu a tua esposa para você viver para ter filho com ela, você tem que viver o resto da sua vida com ela. Deus não aceita essa bagunça. Deus não aceita. Deus não aceita. Porque Deus é Deus organizado, que respeita os seus mandamentos. É por isso que a palavra fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso que eu estou pregando aqui para você ouvir a verdade e viver a verdade. Porque o homem fora da verdade está destruído. O homem fora da verdade, ele está vivendo em contramão com a vontade de Deus. Deus fez o homem para obedecer a Ele. E nós vivemos numa geração que obedece mais às leis desse mundo do que a palavra de Deus. Eu tenho que obedecer o meu governador, meu presidente. Não, primeiro eu tenho que obedecer a Deus. Tudo que o homem faz, fala para o homem fazer, ele faz. Mas o que Deus manda fazer, não quer fazer. E assim era naquela época, nos dias de Noé. O homem de Deus, Deus disse: eu vou destruir todos e tudo, porque eu não aguento mais essa raça humana que eu fiz. Mas por causa de Noé e sua família, Deus viu ali uma família que levava as coisas de Deus a sério. Construa a arca, Noé. 120 anos Noé construindo aquela arca. E Deus disse: você e sua família vão entrar nessa arca.
Noé com sua esposa, com seus filhos e com as 3 filhos e 3 noras. 8 pessoas entraram na arca. 8. E aquela geração daquela época não ouviu o anúncio da verdade da palavra. Não ouviram. E Deus disse: entra Noé e separa cada casal de animais, porque eu vou continuar, mas com uma nova geração, através de você, Noé. Noé entrou na arca com os casais de animais separados, e veio o dilúvio. Noé e suas noras, seus filhos, 8 pessoas. Aquela época, todos, a multidão, foram destruídas, porque começou a chover. Chover dia e noite sem parar. 40 dias e 40 noites chovendo, sem parar. Inundou toda a terra, cobriu todos os montes, e todos morreram. Todos. Somente Noé, com a sua família e os animais foram salvos. Aquela geração foi toda destruída. Somente Noé com a sua família e os animais. E Deus disse: agora vai ter uma nova geração. E veio a geração de Noé, mas continuou tudo a mesma bagunça. Naquela família começou a bagunça de novo, a desobediência a Deus. É o que está acontecendo nesse mundo, do jeito que está, desobediência. Da mesma forma. Mas Jesus Cristo vem. E Ele já está separando um povo para Ele. Se eu fosse você, entrava, começava a pensar e viver e praticar a verdade, porque você faz parte desse povo. Eu não estou aqui acusando ninguém. Estou pegando a palavra de Deus, porque Jesus Cristo fala que nós temos que amar o nosso próximo. Estou pregando para você porque eu amo cada um de vocês em Cristo Jesus. Alertando para o grande dia, aonde vai haver a separação. Vai haver uma separação dos salvos e os não salvos. E esse dia está próximo. Esse dia está chegando. Povo da cidade de Biaçucê, Bahia, esse dia está chegando. E eu prego em todos os lugares. Estou a distância de quase 1.800 quilômetros para estar aqui para pregar para você nesta manhã que Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando para buscar um povo separado para Ele. A quase 2.000 quilômetros de onde eu moro, para pregar a verdade para você nesta manhã. A verdade da palavra de Deus. E a Bíblia fala: portanto, assim como nos dias de Noé, nos dias anteriores do dilúvio, comia, bebia, casava e dava em casamento, até que Noé entrou na arca. Noé entrou na arca e fechou as portas. Fechou as portas. E aquela família entrou e todos ficaram fora. É isso que vai acontecer. Muitos vão ficar fora do reino de Deus, pela sua gula, pela sua bebedeira. E esquece de viver de acordo como Deus manda. Até o dia em que Noé entrou na arca. Noé entrou na arca e Deus fechou a arca do lado de fora para ninguém entrasse e ninguém saía.
E veio o dilúvio. E quando aquele povo percebeu que ia morrer, queria entrar, já era tarde demais. Já era tarde demais para entrar na arca. E é isso que eu estou falando para você. É tempo de conserto, é tempo de arrependimento, para que você seja salvo. Porque só vai entrar no reino de Deus aquele que obedece, aquele que vive de acordo como Deus manda. Somente vivendo a verdade. Como eu já falei, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecendo a verdade, qual que é a verdade? Não é a minha verdade, não é a tua verdade, é a verdade de Jesus Cristo, a verdade da palavra de Deus. A verdade é a palavra de Deus. Está no Evangelho de Mateus 8:32. Leia a Escritura, leia a palavra de Deus, que você vai encontrar tudo isso que eu estou falando, tudo isso que eu estou pregando aqui para você. Abra as Escrituras, porque a Bíblia vai nos orientar no Evangelho de João 5:39. Está escrito na Escritura, que eu vou ler para você. João 5:39. Examinais as Escrituras, porque cuidei ter nela a vida eterna, e ela que testifica de mim. Somente as verdades das Escrituras, Jesus Cristo está dizendo que você vai ter vida eterna. A vida eterna, porque a vida aqui nesse mundo é passageira. Você vai morrer. Eu vou morrer. Mas eu pergunto para você, de que forma você está quando a morte chegar na tua casa? De que forma você está quando a morte chegar? Vivendo de que forma? De acordo com a tua vontade ou a vontade de Deus? Hein? A morte vai chegar para todos. Mas o que importa é de que forma nós estamos vivendo na presença de Deus. E é tempo de voltar para Jesus Cristo. E Jesus Cristo está dizendo, através dessa palavra: arrependei-vos, porque é chegada a hora. E a hora vem, e a hora é essa, que verdadeiros adoradores me adoram em espírito e em verdade. Não adianta você falar que adora a Deus e está vivendo de acordo com a tua vontade, o teu querer. Que me adorem em espírito e em verdade. Porque muitos falam: ah, eu vivo para Deus, ah, eu sou de Deus. Todo mundo fala isso, que é de Deus, mas tudo da boca para fora. Fala só da boca para fora, mas as suas práticas estão reprovadas diante de Deus. As tuas atitudes estão sendo reprovadas na presença de Deus. É isso que eu quero te alertar. Se conserte. Volte para Jesus. Volte a viver a verdade das Escrituras. Como diz o Evangelho de João: examinai as Escrituras, porque cuidei dela ter vida eterna. A vida eterna não é aqui. Existe a vida eterna. E a Bíblia vai nos orientar. Ou é com Deus, ou é com o diabo. É a Bíblia que fala. E existem dois caminhos. Existem dois. Ou é céu, ou é inferno. Existem dois caminhos. A escolha cabe a mim e a você. Jesus Cristo não obriga ninguém a fazer nada. Jesus Cristo não obriga nós a fazer nada. A decisão é nossa. A escolha é nossa. E nós temos que escolher viver para Jesus. Ele
Ele foi, Ele é e sempre será o Deus Todo-Poderoso. Que na verdade, o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Crê em Jesus Cristo. Vou ler outra vez para você ouvir. O Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Por isso que a palavra de Deus fala, para conhecer a verdade. E que conhece a verdade tem que viver dessa forma. Porque o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. O Evangelho de Jesus Cristo não é religião. Eu não estou aqui para pregar para você religião. Eu não estou aqui para pregar para você religião. O Evangelho de Jesus Cristo não é pertencer a uma religião ou pertencer a uma denominação religiosa. Esse não é o Evangelho de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele veio falar da verdade. Ele não veio escolher. Ele não veio colocar denominação ou placa para ninguém. Ele veio pregar o Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo não é pertencer a uma religião ou a uma denominação religiosa, mas é servir a Deus. Servir o Deus Todo-Poderoso. Eu pergunto para você, quem é que você está servindo? Quem é que você está servindo? Quem? Você já parou para pensar quem é que você está servindo? E aqui, eu estou dizendo, o Evangelho de Jesus Cristo não é pertencer a uma religião ou pertencer a uma denominação, mas servir a Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Porque somente Jesus Cristo que derramou o seu sangue na cruz, Jesus Cristo que morreu, porque ninguém vai morrer por tua causa nesse mundo. Ninguém vai morrer e derramar o sangue pela tua causa. Somente Jesus Cristo que tomou essa atitude, essa decisão. Por quê? Por amor. Que Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou seu único Filho, Jesus Cristo. Que é esse que eu vos anuncio aqui. Jesus Cristo. Eu não vim anunciar aqui, falar de política, falar de religião, quem perde, quem você não. Eu vim falar de Jesus Cristo, único, fiel e verdadeiro, que salva, que cura, que liberta e que dá salvação. Somente Jesus Cristo. Porque ele disse no Evangelho de João 14:16: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O Evangelho de João 14:6. O próprio Jesus Cristo falou. Ele não disse, eu sou religioso. Jesus Cristo não disse isso. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente Jesus Cristo é a verdade. Somente Jesus Cristo é a verdade. Somente Jesus Cristo é a verdade. No Evangelho de João 14:6. E não há salvação nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejam salvos. Somente em Jesus Cristo. Somente em Jesus Cristo. Então, se eu fosse você, começasse a pensar com mais
com mais atenção no Evangelho de Jesus Cristo. Se converte dos seus maus caminhos e volta para Jesus Cristo. Abandona a tua vida, a vida que você acha que você está levando do jeito que você quer, da tua vontade, do teu desejo, da tua carne, que vai te dar a perdição. Mas somente Jesus Cristo, Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Na época de Noé, comiam, bebiam, enchiam a cara de bebida alcoólica, comiam, casavam. Deus não aceita isso. Deus não aceita isso. Deus não aceita. E quem desobedece a Deus é um rebelde. E toda rebeldia desagrada a Deus. Quem não obedece a Deus vive na desobediência. E toda desobediência gera consequências. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Deus possa tocar no coração de vocês, para que vocês possam reconhecer esse Deus tão poderoso, esse Deus fiel, único e verdadeiro. Nunca houve e nunca haverá um Deus igual a esse Deus poderoso. O único que entregou a sua vida, o único que derramou seu sangue pela minha e a tua salvação. O único. E Ele não está morto. Jesus Cristo não está morto. Ele vive e reina para todo sempre. E aqueles que acreditam que Jesus Cristo está morto, está enganado. Jesus Cristo vive. E Ele vai vir para fazer um julgamento com cada um. Porque vai existir um julgamento. No dia, naquele grande dia, todos vão ficar diante de Deus. E ali a sentença vai ser dada. De tudo das tuas atitudes, de tudo aquilo que nós fazemos, vai ser apresentado. E aquele que não se arrepender, não vai ser salvo. Essa é a verdade que eu tenho que falar. Arrependei-vos, porque é chegado o Rei. É chegada a salvação, e a salvação está próxima. E somente através do arrependimento para ser salvo. Não existe outro e nem vai haverá. Arrependei-vos, porque é chegado o Rei. Mateus 4:17. E a verdade vai continuar sendo pregada. Se Deus me trouxe aqui nessa cidade de Ibiaçucê, Bahia, para pregar para você, é porque Ele está no comando de tudo. Se Ele trouxe aqui, é porque Ele sabia que Ele ia me usar a minha vida para pregar para você. Que Ele sempre foi e será o único Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra. Somente Ele. Não existe, não haverá outro Deus a não ser Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus diz: aonde estiver um servo pregando a palavra, eu estou ali com ele. Eu estou aqui para anunciar somente o nome de Jesus Cristo, o poderoso Salvador. Somente Ele. Então é tempo de você vigiar. É tempo de você conhecer a verdade. É tempo de você viver as Escrituras. Viver a verdade. Viver o Evangelho de Jesus Cristo, Criador do céu e da terra. Não faça como aquele casal que desobedeceu a Deus. A Bíblia fala que depois que eles desobedeceram, Adão e Eva, depois do pecado que eles desobedeceram, eles não conheciam o pecado. Mas depois que o diabo enganou, eles viram o que eles fizeram. Porque todo ser humano
Ele sabe que que está pecando, vive no pecado e continua nas suas práticas do pecado. Por isso tem que haver arrependimento e viver de acordo como Jesus Cristo quer. Conhecendo a verdade. A verdade, você pergunta para mim, qual que é a verdade? A verdade é Jesus. Conheça Jesus. Lê as Escrituras. Que o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o Rei. Vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Mateus 25, 13. A palavra de Deus manda que eu e você vigia. Vigia. O que é vigiar? Não é a vida dos outros, é a tua vida. A tua vida que você tem que vigiar para que você possa viver a verdade. Não como o mundo quer. Essa imundícia que está esse mundo. Esse mundo está uma imundícia. Mas nós podemos viver aqui diferente. Se você escolher viver para Jesus Cristo. Se você escolher viver a verdade, que é Jesus Cristo. E no Evangelho de Mateus 24, 43, mas considerei isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e nem deixaria roubar a sua casa. É assim a volta de Jesus Cristo. O ladrão, quando vai roubar a casa de alguém, ele não vai avisar o dono da casa. Ah, eu vou lá entrar na tua casa e roubar a tua casa. O ladrão não vai fazer isso. O ladrão vai esperar a hora oportuna que você está distraído. O ladrão não vai entrar na casa de ninguém quando o dono da casa está ali atento. Ele vai entrar quando a casa está exposta para que ele pudesse entrar. Assim é a volta de Jesus Cristo. Enquanto menos você está achando que ele está demorando, que ele não vai vir, é a hora que ele vai vir. E vai pegar muitos de surpresa. Muitos. Muitos vão ser pegos de surpresa. Muitos. Por isso que ele fala: não considerei isso, mas considerei isso. Se o pai de família soubesse que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Por isso que é tempo de vigilância. Viver de acordo como Jesus Cristo manda, a verdade, que é Jesus Cristo. Por isso estáis-vos apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. O diabo está aí para ocupar a mente das pessoas, para que não viva para Jesus Cristo. O diabo está aí oferecendo todo tipo de atração, todo tipo de engano e mentira. O diabo está oferecendo todo tipo de mentira para tirar a atenção do ser humano de Jesus Cristo. É isso que ele faz. É tempo de vigilância, é tempo de você conhecer mais e viver mais a verdade. Porque somente em Jesus Cristo. Arrependei-vos. Se converta dos teus maus caminhos. Se converter, o que é? Parar de fazer as coisas que você vive fazendo errada. Coisa imunda, imundícia. Pecado. Que te leva à perdição. Conversão é você estar indo para um caminho errado e voltar para os caminhos de Deus. Esquecer a vida mundana, das bebedices, e viver para Jesus Cristo. E viver em santidade. Porque no céu não vai ter imundícia. No céu não vai haver imundícia. Vai vir. No céu vão entrar pessoas arrependidas. No céu vão entrar pessoas que se arrependem.
se converte dos seus maus caminhos e volta para Ele. E a vida eterna vai existir, uma vida eterna. Porque a Bíblia fala que todos vão morrer, todos vão ser destruídos a terra vai comer, o fogo vai queimar, muitos vai ser destruídos nas águas. Mas a Bíblia fala que o corpo, naquele grande dia, vai se unir. Quando a pessoa morre, a alma dela é separada do corpo e levada para um lugar de descanso. E o espírito volta para Deus, que é o fôlego de vida. Mas quando o homem morre, a Bíblia fala, aqueles que morrem em Cristo, aquele que for vivo e viver em Cristo Jesus, vai ser arrebatado e ser levado com Cristo. E os que já morreram com Cristo, a Bíblia vai dizer que o corpo de todos vão se juntar com a sua alma e vai morar eternamente com Deus. Assim também são aqueles que morrem sem Deus. O seu corpo vai juntar com a alma para ser lançada no lago de fogo e enxofre, que vai viver ali eternamente. A Bíblia fala de um fogo ardente, um fogo que vai estar queimando por toda a eternidade. E aquele que viver com Cristo, que está vivendo com Cristo após a morte, vai viver com Ele para todo sempre. Então a escolha cabe a cada um de nós. E no Evangelho de João fala, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. No Evangelho de João 3:19, 21. A condenação é essa, a luz veio ao mundo, Jesus Cristo. Jesus Cristo saiu de sua glória e veio ao mundo. Ele é a luz. Então eu e você, nós temos que seguir Jesus Cristo. Ele é a luz. Ele é a luz desse mundo. Porque do outro lado é treva. Do outro lado é perdição. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas. É o que está acontecendo. Os homens amam mais as trevas do que a luz, com as suas obras más, com as suas escolhas erradas. Essas são as obras que levam o homem à condenação. Mas escolha a salvação, que é Jesus Cristo. Escolha Jesus. Escolha o nosso único e suficiente Salvador da nossa vida, que é Jesus Cristo. Sempre foi e sempre será o Deus Todo-Poderoso, fiel, digno de adoração, louvor e glória. Somente Ele. Nós temos que adorar somente Jesus Cristo, em espírito e em verdade, não com fingimento. Falar que eu estou servindo Jesus Cristo e não está. Nós temos que servir Jesus Cristo em espírito e em verdade. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus possa abrir a tua mente, teu entendimento, e tudo que foi pregado aqui, você possa meditar. Porque eu viajei quase 2.000 quilômetros para estar aqui hoje, enviado por Deus, para estar pregando para você, para mostrar para você que Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não há outro além de mim. Não há. Somente Jesus Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.
Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, Somente Jesus Cristo quer te libertar. tem prazer, Somente Jesus Cristo. em vão. O desejo dele é a salvação de todos. A salvação de todos. Deus nunca escolheu ninguém para condenação. As pessoas que escolhem para onde quer ir. E a salvação é Jesus Cristo. Hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouviste falar de Jesus? Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tens manchado a tua alma e não podes contemplar o semblante de Deus. Só os crentes de corações limpos poderão ter o gozo dos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados, entregar tua vida
qual vais aceitar. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. São Marcos. Quer economizar na hora de comprar os seus medicamentos? Venha para a farmácia Bom Jesus. Deus abençoe a vida de todos. Pregando aqui hoje em Biaçucê, Bahia. Deus me trouxe aqui nesse lugar para trazer o Evangelho de Jesus Cristo. E a palavra foi pregada. E que o nome de Jesus Cristo foi glorificado. Que Deus continua me abençoando aqui em outros lugares onde me levar. Para levar o Evangelho de Jesus Cristo. Que Ele é o único e suficiente. Que Deus abençoe a vida de cada irmão. Em nome de Jesus. Amém, irmão? Deus abençoe. Bom dia. Aonde você estiver, boa tarde. Deus abençoe a vida de todos. Em nome de Jesus.